Bom dia, meu povo rico e próspero. Vamos lá para a palavra de hoje, a qual vai estar no livro de Mateus 25, a partir de versículo 14. Tá bom? O Senhor fez queimar bastante esta palavra em meu coração. Ele ministrou muito e eu decidi trazer aqui para vocês em forma de vídeo, porque eu tentei a live, só que tá travando no meu YouTube. Então, vamos lá neste formato. Então, por ser vídeo, hoje eu vou dar uma adiantada em como fazer essa ministração, tá bom? Então, vou orar brevemente para que a gente dê continuidade. Fecha os teus olhos. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, te agradeço por esta oportunidade de estar aqui. Peço a Ti que o Senhor venha preparar o nosso coração nesta manhã para esta palavra que será semeada em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, nos traz o entendimento daquilo que precisa ser visto e ouvido, em nome do Senhor Jesus, e que nós venhamos, meu Pai querido, a ser operosos praticantes da Tua palavra, porque de nada adianta ouvir a palavra e não praticar. Fé sem obra, ela é morta. Então nos mostra, Senhor, como praticar a Tua palavra, pela Tua infinita bondade e misericórdia, e desde já te agradeço por este direcionamento nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Então, no livro de Mateus 25, de versículo 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, vamos aqui para o cenário, para o que está acontecendo, né? Aqui a gente vê um senhor, né, de uma fazenda ali, de um espaço, né, dando uma tarefa para cada funcionário. Ele deu talentos para cada um, né? Então, naquela época, talentos era moeda, essas coisas, né? Então, ali, ele deu para que fosse multiplicado.
E a palavra ela é bem clara, que diz que ele deu, né, conforme, segundo a sua própria capacidade de administrar. Então Deus, né, eu já vou logo aqui para a revelação, porque como é vídeo eu vou ser breve. Então aqui Deus ele está mostrando que ele dá conforme a nossa capacidade de multiplicação. Ele não dá além daquilo que a gente pode fazer. E aí a revelação desta palavra é o quê? Primeiramente, cada um ali, o que recebeu 5, imediatamente ele multiplicou. Diz que imediatamente. O que recebeu 2, ele também multiplicou. Não quer dizer que tenha sido imediato, mas ele multiplicou. E o que tinha 1, enterrou. Então, olha só, o porquê que o que tinha 5, rapidamente ele já transformou em 5. Porque, primeiramente, uma pessoa diligente. E ele deu pressa para multiplicar aquilo que ele tinha nas mãos. Porque quanto mais você tem, querido, mais expertise você vai ter para poder, como posso dizer? A expertise e a habilidade, né? De você multiplicar. Então, às vezes você vê uma pessoa, nossa, mas essa pessoa parece que ela desenvolve as coisas muito rápido, com uma facilidade. Por quê? Porque quanto mais ela se desenvolve, mais rápido ela tem de desenvolver outras coisas, de multiplicar tudo aquilo que ela põe a mão. Então, ele já deu pressa. É aquela pessoa que tá puro, que tá limpo ali, de coração, que sabe, não vê dificuldades. E o que tinha 2 talentos também foi lá multiplicar. Agora, o que tinha diferente nesses 2 que não tinha no primeiro? Quer dizer, que não tinha no que tinha só um talento. O que tinha diferente? Eles não ficaram olhando para o outro. Eles não ficaram olhando para o que o outro estava fazendo. Cada um focou no seu e foi por obra. Foi multiplicar. Então, o que tinha 5 olhou para os seus 5 e se perguntou provavelmente, o que eu posso fazer com esses 5? E foi lá e multiplicou. O que tinha 2 fez a mesma coisa, focou naquilo que ele tinha. Porque ele podia ter olhado para o que tinha 5 e falado, mas aquele que tinha 5 já fez e eu não, e não sei o quê. Não, ele não ficou olhando para o outro. Cada um olhou para o seu e pôs por obra, pôs em prática. Foi lá e multiplicou com aquilo que tinha nas mãos. Agora o que tinha um talento, qual foi a diferença dele aqui? A diferença é que o que tinha um talento, ele tinha pouco. Ele só tinha um talento para multiplicar. Ele não tinha que desenvolver muita coisa não, só tinha uma coisa para desenvolver, uma tarefa só para desenvolver. Só que, o que ele fez? Ele, ao invés de olhar para o seu talento, ele olhou para o Senhor e julgou o Senhor. Porque aqui quando o Senhor fala, então ele falou aqui, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e junto onde não espalhei? Era uma pergunta aqui, não era uma afirmação não. Era uma pergunta, então quer dizer o quê? Você está falando que eu faço uma coisa, tu sabe disso? É verdade isso aí que você está falando? Então estava julgando o Senhor, aquele Senhor deles. Estava julgando aquele Senhor de que ele fazia algo, o que? De mal. Estava com maus olhos, né? E aí o que acontece? Ele foi lá e enterrou. E olha só para você ver como que Deus que ele quer ver o quê? Nós nos desenvolvendo, vendo formas de multiplicar aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Então ele falou, se você tiver, e ainda deu ideia, né? Se você tivesse colocado no banco, eu ia receber em juros. Então, tipo assim, ele quis dizer o que? Olha, o trabalho não precisa ser pesado. Só o fato de você colocar no banco e eu receber com juros, já estava de bom tamanho, você já estaria multiplicando aquilo que eu te dei, né? Então, aqui vem até mesmo trazer a minha forma de raciocínio, né? Quando Deus começou a ministrar no meu coração ontem, eu não estava dando conta de tanta coisa que Deus estava falando, porque
eu estava no culto e então eu fiquei ali entre ouvir o que o Espírito Santo estava falando para mim dentro dessa palavra, né, que ele estava ministrando, e entre ouvir o que estava sendo pregado no culto. Então eu falava, Senhor, eu estou no aqui e no agora, quero ouvir essa palavra aqui, o Senhor está falando comigo e tal. E aí, mas a palavra vinha, e vinha, sabe, como um rio. Ele falando sobre multiplicar talentos. E quando Deus fala sobre multiplicar talentos, muitas das vezes a gente se prende à questão espiritual, sobre eu multiplicar o talento somente na obra de Deus, na casa de Deus. Perdão. Ai, quando vem as crises de tosse, gente de Deus. Por isso que ontem nem teve live. Porque eu tava com uma crise muito forte. Mas vamos lá. Então, assim, Deus estava falando muito forte sobre multiplicar talento. E tanto que a palavra, ela falou sobre, estava ensinando Timóteo, né? Era Paulo ensinando Timóteo a ensinar, a passar adiante aquele conhecimento que ele tinha. Então, olha só, às vezes você pensa que precisa ter muito. E o que eu fiz para multiplicar o meu talento? Espiritualmente, eu dedico tempo, né? Eu multiplico o meu talento dedicando tempo. Como assim, Eva? Eu dedico o meu talento vindo aqui pregar a palavra para vocês. Então, isso disponibiliza de tempo para que eu faça, né? Então, isso é uma forma de multiplicação. Como que eu multiplico os outros talentos que eu tenho? Então, no trabalho nós temos talentos. E não é porque eu sou pastora que quer dizer que eu tenho que só pregar no altar, que eu tenho que pregar somente aqui no YouTube, que é um canal próprio para isso, né? Mas eu também levo Deus no meu trabalho. Porque, querido, nós temos que parar com esse negócio de separar Deus, né? Separar a nossa parte espiritual do nosso trabalho. Deus está conosco em todos os lugares. Então, ele está falando aqui sobre multiplicar. Multiplicar o talento que ele nos deu. E aí, quando você julga Deus com os teus olhos, você não faz. Você não faz. Então, por que é pesado para algumas pessoas fazer a obra de Deus? Porque julga Deus como um homem. Porque julga, né, que Deus é um carrasco, que Deus vai maltratar, que Deus vai isso, vai aquilo, que Deus vai castigar. Porque olha a visão desse homem. A visão desse homem era essa. Que Deus castigaria, né? Porque ele falou, ó, chegando por fim, o que receberam um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o seu talento. Aqui tens o que é teu. Então quer dizer o quê? Ele estava com maus olhos, porque essa parábola, ela se refere a Deus, ao Rei dos Céus. Então, que quando nós viermos a falecer, nós vamos dar conta, né, com Deus. Vai ter lá o livro das obras. No livro de Apocalipse está escrito que tem o livro das obras, né? Então, o Senhor vai nos perguntar o que nós fizemos. Ah, eu não fiz nada porque eu fiquei com medo. Porque aqui ele falou, tô receoso. Tava com medo. Então, ó, lança fora o medo. O que Deus deu na tua mão é suficiente para que você venha multiplicar. Tanto que a um ele deu 5, a outra ele deu 2 e a esse ele deu 1. Imagina se esse que deu 1 ele tivesse dado mais. Se ele não ia espanar ali, né? Que nem eu falo, que é quando você aperta muito o parafuso. Ele não dá conta, né? Então, aqui, o Senhor ele não coloca pressão sobre nós. Se você hoje está sentindo pressão para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, tem duas vertentes, né? Ou você está com medo, você está com maus olhos do Senhor, né? Pensando que Deus vai fazer algo mal se você não fizer perfeitamente, se você não desenvolver daquele jeitinho, né, que ele explicou. Você está buscando perfeição, ou
ou, né, a segunda vertente é você... Gente, sumiu. Nossa, então tá, vamos lá, vamos focar na primeira. A primeira vertente é essa. Gente, deu um branco agora. Misericórdia. Então, vamos lá. O porquê que você não está multiplicando, né? Ah, lembrei. Ou você está sobrecarregado. Se você sente que está pesado, é porque você pode estar sobrecarregado de tarefas. Então, você está com um talento a mais do que aquilo que Deus verdadeiramente te deu. Então, por quê? O que acontece? Deus nos dá conforme nós temos capacidade de desenvolver. Só que quando tá pesado demais, tem momentos que é porque tem pessoas, é o homem que está colocando em você responsabilidade que não era para você desenvolver. Então, fazer a obra de Deus pesa nesses dois quesitos, certo? Ou é porque você está julgando Deus, ou é porque você está com tarefas além da conta, porque Deus ele não dá nada além do que nós possamos carregar. Então é leve, é tranquilo. Por isso que eu já falei em outra live, para mim é tranquilo estar aqui com vocês, trazendo conteúdo, porque já é algo que eu tenho habilidade para desenvolver. E Deus ele achou uma brecha na minha agenda para que eu fizesse. Então ele me mostrou, olha, tal horário você não consegue? Então faz isso para mim. Deus ele pede com leveza, sabe? Deus ele não pede que nem vai fazer, senão eu vou castigar você. Não, ele fala, filha, eu tenho um projeto para compartilhar com você. Nossa, acho Deus tão maravilhoso. Então, ele fala, filha, comigo ele fala assim, filha, eu tenho um projeto para compartilhar com você. Então ele só fala a primeira frase, aí eu falo, tá bom, pai, o que o senhor quer que eu... Mostra para mim que projeto que é. Aí ele mostra. O projeto é esse, você vai fazer assim, assim, assim. E ele dá o passo a passo do que eu vou fazer. E aí eu comemoro, porque eu me alegro em fazer os projetos que Deus tem pra minha vida. Porque eu acho tão gostoso, sabe? Então, a própria palavra, no livro de João, tem no capítulo 8 e no capítulo, se eu não me engano é capítulo 8, e tem no capítulo 15, Jesus falando sobre essa conexão com Deus, de que tudo que nós nos tornamos amigos, que nós somos filhos de Deus, e que tudo que ele pensa, ele fala conosco sobre o que ele pensa, né? Então aqui este homem, ele estava julgando Deus, ele estava julgando o seu Senhor, falando, você faz isso de mal, né? Então ele estava julgando, ao invés de se comunicar. Então, outra coisa que Deus falou muitas das vezes você consumido pela culpa, você não desenvolve seu talento. Então, ele estava olhando, o problema desse que não estava desenvolvendo, estava olhando para o outro, em vez de focar naquilo que era seu, né? Em vez de focar na sua atividade do que precisava fazer, ele estava julgando, né? Julgando, e ele estava com medo. Com medo, ele estava com medo, né? Mas Deus falou também para mim sobre culpa. Porque quando você fica acumulando culpa, você não faz. Porque é pesado para você. Você já tá pesado, não é nem porque é pesado, é porque você já está pesado com a culpa. Então, com a culpa do quê? Mas ele me deu um talento. E será que eu vou ser capaz de multiplicar? Porque eu fiz isso, eu fiz aquilo de errado, eu fiz aquilo outro. Querido, se Deus deu na tua mão, é porque ele sabe quem você é. Deus não dá nada na nossa mão, né? Que a gente não pode. E ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe exatamente quem você é. Ele conhecia cada um desses homens aqui. Por isso que ele deu conforme a capacidade. Porque não tem como ele dar algo para alguém se ele não conhece. Então Deus, quando me dá algo, ele me conhece. Ele sabe quem eu sou, sabe como que eu vou desenvolver. Ele sabe das habilidades, ele sabe que eu vou buscar estratégia, ele sabe que eu vou me comunicar com as pessoas. Então, tudo que ele deu nas tuas mãos, ele sabe quem você é, sabe como que você age. Ele sabe como você pensa, ele sabe como que é o seu levantar, o seu deitar. Ele sabe de todas as coisas. Então, se ele te incumbiu de algo, ele tem como te instruir a desenvolver aquilo. E pode ser leve, olha só.
para os dois, primeiro, foi leve e tranquilo desenvolver aquilo. E para esse terceiro, ele deu uma dica. Ele falou: olha, se você tivesse colocado no banco, renderia juros para mim. Então é o quê? É leve, é fácil. Então para de ficar colocando dificuldade. Se tá difícil, é porque você tá colocando dificuldade para fazer. É você que tá pondo desculpa. Porque foi o que ele deu aqui, uma desculpa. Porque ele nem se prontificou a querer multiplicar. Ele fez o quê? Ele correu, foi para enterrar aquilo ali. Então, de início, ele recebeu e já enterrou. Não, ele não parou para analisar o que eu posso fazer com isso aqui. Então, hoje você vai olhar para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ó, o casamento é um talento, filhos são um talento, ministério é um talento, trabalho é um talento. E aí, olha só, tem gente que fala: caraca, meu, eu não tô nem dando conta, eu nem filho tenho, nem casado eu sou solteiro, não tô dando conta das coisas que eu preciso fazer. Tem gente que tá assim, né? E aí quem tá casado, cuida de ministério, cuida de trabalho, né? Às vezes tem sua própria empresa, às vezes tá em dois, tá conquistando. Então assim, Deus ele dá e ele multiplica na nossa mão. E aí ele falou aqui, né? Olha, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não, foste fiel no pouco, né? Ele não falou sobre o muito te colocarei, não. Então, aqui, entra no gozo do teu Senhor. Ele não fala sobre o muito te colocarei, não. Ele falou no final, né? Então, no final foi que ele fala. Mas olha só, ele falou: olha, porque todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Então, Deus ele tem abundância para nós. Aquele que tem, aquele que multiplica aquilo que tem, Deus dá em abundância. Então, Deus tem abundância para nossa vida. E aí, olhe aonde você está hoje. Claro, a palavra de Deus, ela é um aviso. Eu sempre falo que a palavra de Deus, ela é um aviso, primeiramente. Então, pode ser que você está aqui ouvindo e ainda tá nessa questão que, tipo, Deus te deu algo para você desenvolver, né? Então, às vezes é a sua empresa. Um dos meus talentos é a minha empresa. E eu estava enterrando o meu talento, entre aspas, né? Porque eu estava trabalhando com um nicho de atuação que não era o que Deus queria que eu viesse trabalhar. Só que eu precisei me desenvolver primeiro para poder estar nele. Então eu tive que desenvolver o que? A autoconfiança. É confiar em mim mesmo. Então, olha, se hoje você tá nessa, enterrando seu talento por falta de confiança, a falta de confiança não é em Deus, ela tá dentro de você. Ela está dentro de você. Você precisa confiar em si mesmo, confiar nas suas capacidades para que você venha desenvolver aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, tá bom? Então vamos orar nesta manhã para que Deus venha nos capacitar a desenvolver as nossas capacidades e habilidades, aquilo que nós já temos, né? Então para de ficar pensando: é que eu preciso de um curso a mais para poder fazer isso, eu preciso de um curso de teologia para pregar a palavra. O que você precisa é estudar a Bíblia, né? Você ler ela. Então leia a Bíblia, que aí Deus ele vai te capacitando. Se a questão sua é você pregar a palavra, tá bom? E pregue o simples possível, né? Aquilo que você entendeu. Quanto mais você fala, mais você vai ficando bom. Então não tem como você já ficar, como eu posso dizer, já ser excelente de primeira. Você vê que aqui os outros o que tinha 5, o quê? O que tinha 5 é porque ele tinha capacidade para 5. Então, quer dizer, ele já tinha se desenvolvido bastante para poder ter aqueles 5, né? Então, Deus aí vai trabalhar com aquilo que você tem, vai caminhando com o que você tem, e o que você precisar aperfeiçoar no meio do caminho, Deus ele vai dando o que você precisa aperfeiçoar, tá bom? Então, vamos lá, fecha os teus olhos. Pai, em nome do seu filho amado Jesus, te agradeço nesta manhã por essa palavra abençoada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti os nossos talentos hoje. Pai, aquilo que nós temos, né, no nosso interior de capacidade e que o Senhor nos conhece, o Senhor sabe tudo o que nós temos. Nós colocamos diante do Senhor os nossos talentos
na nossa vida conjugal, familiar, financeira, na saúde, no ministério, com os filhos, empresarial para quem é empresário, no nosso trabalho para quem é CLT também, que desenvolve o trabalho para outra pessoa. Pai, nós colocamos diante do Senhor, para que em nome do Senhor Jesus esses talentos sejam multiplicados. Nos ensina como multiplicar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor colocou algo precioso em nossas mãos. E o Senhor não nos pede nada além daquilo que a gente podemos fazer. Então, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, que o Senhor venha pela infinita misericórdia e graça a nos ensinar a multiplicar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, a agir com aquilo que nós temos, a focar naquilo que o Senhor deu para nós, que nós venhamos a parar de ficar olhando para a vida do outro, que nós venhamos a parar de ficar nos comparando ao outro, que nós venhamos a parar de ficar julgando o nosso próximo, porque tudo aquilo que nós julgamos ser errado, nós acabamos não pondo por obra. Sim, meu Pai querido, que foi o caso desse homem, ele julgou, então ele não fez aquilo que precisava ser feito. Então, Pai querido, tira todo o julgamento, o véu do julgamento que está nos nossos olhos, que nos faz olhar para o outro e criticar e julgar e dizer que aquilo é errado. E quantas vezes, Pai querido, nós dizemos, aquilo ali é errado, e aí o Senhor manda a gente fazer e não fazemos, porque nós criticamos o que o outro estava fazendo. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha tirar esse véu do julgamento dos nossos olhos, que nós venhamos a ter colírio santo do Senhor, nos ensina a enxergar como o Senhor vê, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e que nós venhamos a pôr em prática tudo aquilo que o Senhor coloca em nosso coração, que nós venhamos a desenvolver um relacionamento saudável contigo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos pequenos na fé e nós aprendemos nesse formato, mas eu sei que o Senhor é Deus que pode nos ensinar de uma forma diferente a ver o teu reino, a ver tudo aquilo que o Senhor nos pede, que o Senhor nos orienta, em nome do Senhor Jesus, e que seja para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Graças te rendo, em nome de Jesus. Pai, se porventura houver alguém aqui enfermo, com alguma dor, com algum incômodo, assim como eu acordei com dor de cabeça nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus, joga por terra toda essa pressão, joga por terra toda essa dor, esse incômodo, esse desconforto, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e entra com teu poder de cura, Senhor, restaura a saúde dessa pessoa e a minha também, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, restaura dos pés à cabeça, restaura por completo, Senhor, de dentro para fora, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, e graças já te rendo pelo dia abençoado que o Senhor me deu, e o Senhor deu a cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Graças te dou, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então, olha só uma orientação aqui para o seu dia. Essa palavra é para o dia de hoje, tá? Então, para o seu dia de hoje, o que você precisa fazer? O que você tem hoje para desenvolver? Eu não sei o que é. Então, se apresenta para Deus, né? Fala, olha, Senhor, hoje eu tenho esse trabalho aqui para desenvolver. Me ensina a multiplicar ele. Me mostra como eu posso fazer de forma fácil e leve, da melhor e mais elevada maneira, para um bem maior, como eu desenvolvo isso aqui, como eu multiplico. Então, pede para Deus te ensinar, tá bom? E Ele vai ensinar você como multiplicar, seja o teu casamento, seu cuidado com o seu lar, né? Senhor, eu tenho minha casa hoje para cuidar. O que eu posso fazer de forma fácil e leve aqui? Que vai fazer com que eu multiplique meu talento. Ele vai te mostrar o que você vai fazer. É um único passo. Eu estou indo um passo de cada vez no meu trabalho, né? Que eu estou construindo alguns serviços que eu vou prestar, né? Para empresários e empresárias, né? E é tão forte assim como Deus está multiplicando que está sendo rápido, mas é porque eu estou indo um passo de cada vez. Então, dá um passo de cada vez, tá, querido? Pede somente pro dia de hoje, para de ficar pensando no amanhã, porque o amanhã ainda não chegou, mas o hoje você pode desenvolver, certo? Então, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus, que você compartilhe essa palavra com quem você ama, né? Você venha a curtir esse vídeo e também, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Lembrando que todos os dias tem live às 5h40 da manhã. Hoje teve um probleminha no YouTube, então por isso que não teve live, né? Eu escolhi fazer um vídeo para não deixar vocês sem a palavra. E quando eu não aparecer é porque aconteceu alguma coisa, que nem ontem mesmo não veio. Eu não vim porque eu estava tossindo muito por conta da gripe, né?
e por isso que hoje até desisti de estar no bosque, fiquei em casa mesmo. Então, sempre tem alguma coisinha, né? Então aí vocês oram por mim, gente, ora por mim, porque, né, Deus sabe que nós precisamos de oração. Do mesmo jeito que eu oro por vocês, vamos aí retribuir, né, com gratidão através da nossa oração. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.